O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que me dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra, colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. E Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos começando o tempo comum, aliás, segundo domingo do tempo comum. O milagre de Caná carrega um simbolismo extraordinário. Simboliza a vida e a missão de Jesus. Aponta para o casamento, a união, a comunhão, a aliança que Jesus veio realizar entre Deus e nós. A comunhão com Deus e entre nós é o vinho melhor, que Deus guardou até a plenitude dos tempos. Fomos criados para a felicidade, e a felicidade consiste na comunhão de vida e amor entre nós e Deus, entre nós e nossos irmãos e irmãs, vivendo como filhos e filhas de Deus Pai. As bodas de Caná são o primeiro sinal do Evangelho de João. Serão 7 sinais. Só João narra este sinal. Chamam a nossa atenção os vários elementos da narração: casamento, convite, vinho, mestre-sala, servos, 6 jarras de pedra, água, vinho bom. Eles têm muito a ver com a aliança antiga e com a nova aliança que Jesus vem inaugurar. Esta passagem tem 2 interpretações. A primeira é aquela que explica o texto literalmente como está escrito e fica-se somente nos fatos relatados. Jesus foi a uma festa de casamento e em uma comunidade, e lá realizou o primeiro sinal, transformando a água em vinho. O pedido foi da sua mãe. A segunda é entrar mais profundamente nos fatos narrados de acordo com a proposta do Evangelho de João. Mais do que um fato acontecido, é importante ter presente a intenção do autor bíblico quando escreve esse texto.
Vamos lá então. Houve um casamento em Caná da Galileia. O casamento era uma festa comunitária muito alegre e esperada. Durava em torno de 7 dias. Vinham os parentes e os amigos de longe. Ao mesmo tempo, tinha um simbolismo religioso. Recordava-se a aliança entre Deus e seu povo. O novo casamento na comunidade era como a renovação da aliança com Deus. A mãe de Jesus estava lá. O Evangelho de João, a mãe de Jesus aparece somente 2 vezes. Aqui, no início, e depois no final, aos pés da cruz. No primeiro e no grande sinal. A mãe de Jesus não foi convidada, ela já estava lá. Ela também estará lá aos pés da cruz. João não diz o nome, ela é a mãe de Jesus. O vinho veio a faltar. O vinho era o símbolo do amor e da alegria. Um casamento sem vinho era o mesmo que um casamento sem amor, sem sabor, sem alegria. Era sinal de penúria e o desleixo em relação aos convidados. Na medida em que as núpcias de Caná simbolizam a antiga aliança, ou seja, o Antigo Testamento, uma religião que não responde mais às perspectivas de fé do seu povo, a falta de vinho significa a sua imperfeição. Mulher, minha hora ainda não chegou. É a mãe de Jesus quem pede e toma a iniciativa. Jesus chama de mulher. Um filho nunca tratava assim a sua mãe. Só o marido chamava assim a esposa. Portanto, a mãe representa a humanidade e Jesus é o esposo da nova aliança. No Antigo Testamento, Deus mesmo é o esposo. Ou, como podemos observar em Jeremias, Oséias, Isaías, outro pedaço do ser humano que ama de forma fraterna, é o amor eterno. Nesse sentido, o Cântico dos Cânticos não só canta o amor entre o homem e a mulher, mas o amor entre Deus e o ser humano, sendo um dos pontos mais altos da revelação bíblica. Fazei o que ele vos disser. A tradução correta é: fazei tudo o que ele vos disser. Deve-se fazer tudo o que Jesus dirá agora e também depois. Na aliança do Êxodo, o povo também disse: faremos tudo o que o Senhor disser. Êxodo 19, versículo 8. Estavam lá 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. As talhas são 6. É um número imperfeito na Bíblia. Elas estão vazias. A lei servia para a purificação dos judeus. São os 5 livros da Torá, Pentateuco. E a Torá, Mishá, que os judeus também consideravam inspirada por Deus. Ora, era isso que se dizia da lei. Ela estava escrita em talhas de pedra e serviria para a purificação dos judeus. Mas a lei não estava mais realizando esta tarefa. A lei foi esvaziada, perdeu sentido, ela se tornou um peso. Em cada uma delas cabiam 100 litros. É preciso imaginar o esforço para encher as 6 talhas contendo cada uma 100 litros. Ao todo são 600 litros. Eles enchem até a borda, enchem de água, símbolo da vida, mas retiram o vinho bom, símbolo do amor. O vinho novo vem em abundância. A abundância do vinho era uma característica esperada dos tempos messiânicos. A nova lei será um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em João capítulo 6, Jesus dará também o pão em abundância. Vinho e pão são os símbolos da Eucaristia e símbolos também da nova e eterna aliança. O mestre Sala não sabia. O mestre Sala não sabe de nada. Mas era ele quem organizava as festas.
Assim são os fariseus ou os mestres da lei. Eles não percebem que falta amor, que falta alegria no meio do povo. O mestre Sala serve vinho bom no início e depois o vinho ruim. Era isso que os mestres da lei estavam fazendo com a lei. Ela azedava a vida do povo. Os serventes sabiam. Os serventes representam o povo. O novo povo de Deus que acolhe as palavras de Jesus. Eles logo descobrem o vinho novo, bom e a abundância. É também o povo servo simples que vai reconhecer Jesus como o Messias. E o noivo? O mestre Sala foi cobrar explicações do noivo. Porém, Jesus, oferecendo o vinho bom e abundância, substitui o noivo. Ele é o esposo da nova aliança, que oferece o vinho das núpcias messiânicas. A nova aliança é comparada a um vinho delicioso preparado por aquele que está junto à verdadeira sabedoria. Seus discípulos creram nele. A finalidade dos sinais que Jesus realiza no Evangelho de João é para que todos creiam nele. O verbo crer é fundamental no Evangelho de João. Passa por todo o Evangelho. No início do Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, aparecem duas narrações surpreendentes do ponto de vista religioso tradicional: a abundância de 600 litros de vinho numa festa de casamento, e logo em seguida Jesus se rebelando contra a casa de Deus, o templo. Nova aliança exige novo templo, novo lugar de encontro com Deus. Estes sinais nos remetem ao último, que tem tudo a ver com o primeiro. Lá na cruz, quando Ele nos amou até o fim, deu-nos o seu Espírito e tornou-se fonte de sangue e água. O casamento de Caná já aponta para a cruz, onde finalmente se celebra o casamento entre Deus e a humanidade. Por que esse texto está aqui no segundo domingo do tempo comum? Justamente para fazer esta ponte. Agora, depois do nascimento de Jesus, fica para trás o caminho feito pela primeira lei, pelo caminho feito pelo judaísmo, porque agora nós somos em Cristo novo povo, o vinho da alegria. É a nossa vez. Devemos trabalhar para que nossas comunidades também não se transformem em apenas ritos mortos, onde a missa não tem mais sentido, onde a reunião da comunidade não encontra mais forças. Precisamos nos cuidar para que, de fato, nunca desapareça do nosso meio Jesus, que é o centro, como mística, espiritualidade, como projeto de vida. E ali nós vamos ter o combustível para realizar com amor a nossa missão. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.